Chegou a hora da nossa primeira palestra. E para essa primeira palestra, nós contamos com a participação do pastor Ziel Machado. O Ziel é pastor na Igreja Metodista Livre Niquém, em São Paulo, e ele também é vice-reitor do Seminário Servos de Cristo. E ele vai trazer para a gente alguns pensamentos sobre cuidar e engajar pessoas na missão em tempos de isolamento. Ziel, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente. A palavra é toda sua, seja muito bem-vindo. Pessoal, muito obrigado pelo convite, é uma grande alegria. Deixa eu só iniciar meu cronômetro aqui para poder respeitar o limite do tempo. É muito bom poder estar com vocês e conversar com vocês nesse momento. A gente precisa conversar bastante, né? Nesse momento, em situações tão especiais. Eu vou dar alguns flashes sobre alguns insights, algumas ideias que a gente vem conversando e vou compartilhar também um pouquinho com vocês de algumas iniciativas que nós temos experimentado na comunidade no que diz respeito ao cuidado e ao engajamento de pessoas nesse tempo de isolamento. Eu gostaria de iniciar lendo um texto bíblico que eu acho que o contexto no qual nós vivemos vai nos ajudar a dar um olhar diferente a um texto tão conhecido para a gente. Atos 2, 42 a 47 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse texto que relata o início da história da Igreja Cristã, lido no nosso contexto, vai ressaltar alguns aspectos de maneira mais pontual do que da maneira como nós costumávamos ler esse texto. Eu vou voltar a esse texto mais na frente um pouquinho. Deixa eu iniciar a minha fala com vocês pensando numa imagem que pode ajudar a gente a entender como é que se dá o cuidado e a missão nesses tempos de isolamento, como é que a gente engaja as pessoas nesse período. Acho que muitos de vocês dirigem, muitos de vocês já ouviram falar sobre a aquaplanagem, né? Esse processo quando a gente está dirigindo e aí vê na pista algum tipo de líquido, ou quando chove a pista molha, e aí os pneus, por causa do líquido na pista, perdem o contato com o asfalto devido a essa impossibilidade de escorrer, da drenagem pelos sulcos do pneu. Ou seja, a maneira como nós entramos nessa aquaplanagem vai refletir a qualidade do pneu que nós temos. Se nosso pneu estava muito careca antes de entrar nessa água, a gente corre um risco de deslizar muito grande, de derrapar muito grande. Se o pneu estava bem calçado, bem com os sulcos bons, a gente consegue entrar na água e sair com certa segurança para o outro lado. De certa forma, essa crise que nós estamos vivendo é meio que água na pista que nós estávamos dirigindo. Nós estamos num período de aquaplanagem. E como igreja, a maneira como nós atravessamos essa parte molhada da pista vai refletir o quão saudável a nossa comunidade estava ou quão não saudável ela estava. Ou se os nossos pneus estavam bons ou se estavam carecas. Então, nós não tivemos muito tempo para nos preparar para essa situação, é uma surpresa que aparece no meio da pista, mas a qualidade da nossa dinâmica comunitária vai ser refletida no meio desse processo. Então, eu queria ressaltar aqui alguns aspectos que eu considero como sendo um pneu saudável, como aspectos que eu considero que nos ajudaria como igreja a passar por esse período com uma certa segurança e fazer as adaptações que são necessárias, tanto no cuidado como no engajamento de pessoas. A primeira coisa que me parece fundamental é que uma situação como essa revela quão clara
está a identidade da igreja e quão claro a igreja tem a razão de ser, o seu propósito. Então, em momentos como esse, onde nós somos obrigados a adaptar, a se reformular, a clareza identitária, a clareza de propósito é fundamental. Então, igrejas, comunidades que sabem para o que foram chamadas, para que são chamadas e que têm a sua identidade muito clara, vão poder passar por esse período de uma maneira mais segura. Outras, onde a identidade não está muito clara e a sua clareza de propósito não está muito clara, pode ter dificuldades no processo de buscar novos meios de ação. Às vezes, essas novas metodologias podem ferir ou ir contra aquilo que nós acreditamos ser o propósito, a natureza, a razão de ser da igreja. Uma segunda coisa que me chama a atenção nesse período é sobre a nossa teologia bíblica de liderança. Dependendo de como nós entendemos o exercício dos dons de todos os membros da comunidade, dependendo da maneira como nós entendemos e aplicamos o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes, dependendo como nós aplicamos a nosso chamado ao serviço, isso vai afetar profundamente nesse período. Então, uma igreja que tem uma boa teologia bíblica de liderança, e por teologia bíblica de liderança, eu digo a ênfase nesse tripé, o exercício dos dons, o Espírito Santo nos capacitando, né? O sacerdócio universal e o chamado ao serviço. Esse tripé forma uma boa teologia bíblica de liderança. Dependendo de como nós entendemos isso e nos preparamos anteriormente para isso, nesse momento de engajar novas pessoas, nesse momento de cuidar de novas pessoas, esse tripé vai fazer toda a diferença. Uma igreja com claro sentido de percepção, de exercício dos dons, sacerdócio universal, chamado a serviço, isso vai fazer diferença. Uma terceira coisa que eu quero chamar a atenção é a dinâmica eclesial. Muitas vezes, como igreja, nós sabemos nos reunir como igreja quando estamos debaixo do mesmo teto, dentro das quatro paredes. Ou seja, nós celebramos muito a dimensão da eclesia, da comunhão, da comunidade. Mas é importante saber ser igreja também num outro movimento, que é o movimento da diáspora. Então, igrejas que aprenderam a ser igreja quando estão juntas no mesmo lugar, mas que não aprenderam a ser igreja na diáspora, de segunda a sábado, vão ter mais dificuldades nesse processo de cuidar e de engajar pessoas. Mas a comunidade que entendeu que nós somos chamados a estar juntos, a eclesia, mas também compõe parte do nosso chamado a diáspora, e aprender a ser igreja na diáspora, vão passar por esse período de uma maneira diferente. Então, essa dinâmica eclesial, esse aspecto da dinâmica eclesial é importante. Uma segunda coisa que na dinâmica eclesial é a qualidade dos vínculos pessoais. Ou seja, essa situação nova revela de que forma estava estruturada a qualidade dos vínculos que a igreja tem, o vínculo entre as pessoas. Então, nessa distância física, no isolamento físico, como é que esses vínculos se efetivam? Porque esses vínculos são aqueles que vão permitir cuidar das pessoas, e esses vínculos são aqueles que vão permitir engajar pessoas nesse processo. Uma outra coisa que eu vejo que é muito importante é a familiaridade ou a velocidade, ou a capacidade rápida da igreja de se adaptar a esses novos meios de conexão. Então, por exemplo, a nossa comunidade, nós não tínhamos experiência de usar os meios sociais, mas como temos uma geração de jovens bem inteirada nesse processo, nós nos adaptamos com relativa rapidez, tendo o apoio desses jovens que foram nos orientando e ensinando a como usar esses meios, e estamos nesse caminho, aprendendo no meio do processo a usar esses meios. Mas há igrejas que estavam mais bem preparadas e familiarizadas com essa dinâmica de usar as redes sociais, as mídias sociais, e outras completamente fora disso, que agora estão tentando se aproximar. Então, eu diria que clareza de identidade e propósito da igreja, razão de ser e missão da igreja. Eu diria que a teologia bíblica da liderança da igreja. Eu diria que a dinâmica eclesial da igreja, essa questão de ser eclesia e diáspora, e a qualidade dos vínculos da igreja, e a familiaridade
ou a capacidade de uma rápida adaptação a esses novos meios de conexão, mobilização permitidos pelas redes sociais, interferem na qualidade do nosso pneu para poder passar nessa água, fazer essa aquaplanagem nesse momento. Uma outra coisa que eu tenho visto que tem nos ajudado muito é o marco da espiritualidade bíblica, o marco bíblico para poder entender esse momento. Em nossa comunidade local, nós nos apoiamos muito na espiritualidade bíblica do exílio. Então, como é que Israel viveu esse período no exílio, apartado, longe? Né? Então, você lê, por exemplo, o Salmo 137, né, que nos mostra que eles estavam juntos aos rios da Babilônia, e lá nós sentamos e choramos com saudade de Sião. Então, temos aqui nesse versículo, primeiro, um distanciamento físico, temos aqui a tristeza e temos também um anelo. Então, são 3 dimensões física, emocional, espiritual, social, inclusive, que apontam para áreas de cuidado. Então, como eu disse para vocês, a qualidade do nosso pneu antes de entrar nessa área com líquido na pista, com água na pista, vai interferir a forma como nós passamos nesse processo. Além disso, a dimensão de cuidado tem a ver com um marco bíblico que nos ajuda a entender a sensação que as pessoas têm nesse período. Então, nós encontramos nos Salmos, nos textos de lamentação, um marco bíblico que nos ajude a lidar com a separação física, que nos ajude a lidar com a tristeza, que nos ajuda a lidar com o anelo e com o abatimento desse processo. Então, como eu disse para vocês, essa espiritualidade do exílio dá um marco bíblico para a gente. Então, eu vou compartilhar com vocês, então, algumas iniciativas que nós temos tido para o cuidado e o engajamento de pessoas. Primeira coisa que eu devo dizer é que 85% dos membros da nossa igreja fazem parte de grupos pequenos. E nesses grupos pequenos, há uma potencialização dos dons, há um incentivo ao sacerdócio universal e há uma clara consciência de serviço. Isso nos ajudou muito, porque nós temos a grande maioria da igreja reunida em pequenos grupos. Então, o processo de iniciativa, a capacidade de mobilizar as pessoas da igreja, a resposta foi muito mais rápida do que teria sido se nós não tivéssemos essa dinâmica dos pequenos grupos muito ativa na igreja. Então, todo o suporte pastoral já era feito anteriormente à crise. O primeiro suporte pastoral é feito no contexto do pequeno grupo. Então, os líderes têm muita iniciativa em acompanhar os membros desses pequenos grupos. Eles informam aos pastores da igreja o que está acontecendo, mas o próprio grupo se encarrega de cuidar e ter a iniciativa do cuidado e da mobilização e da aproximação dessas pessoas. Isso nos ajudou bastante, porque tirou um peso grande da responsabilidade dos pastores, uma vez que a igreja já está habituada a esse cuidado. Então, o cuidado pastoral não é a tarefa exclusiva dos pastores da igreja. O cuidado pastoral está nessa dimensão de uns aos outros, onde cada um cuida de cada um. Então, isso nos ajudou bastante. Um desafio grande que nós tivemos nesse primeiro momento foi rever nosso cadastro e assegurar que esse cadastro nos assegurasse uma boa comunicação com os membros da comunidade. Então, a gente queria saber se havia alguém que não estava incluído nesse cadastro, e tomamos algumas iniciativas de atualizá-lo para que todos estivessem nesse cadastro, porque o cadastro se tornou uma ferramenta muito importante para o alcance da comunicação da igreja. Então, nós tomamos algumas iniciativas de mobilizar todos os membros desses pequenos grupos a listar e verificar se o nosso cadastro estava suficientemente, adequadamente atualizado. Eu estou falando para vocês de um universo de 500 pessoas, é o número de pessoas que nós temos na comunidade. Então, umas 500 pessoas é o nosso universo de atuação. Com base nesse cadastro atualizado, essas ferramentas, nós começamos a criar, então, algumas iniciativas de cuidado e engajamento das pessoas, sempre mobilizando os pastores da igreja e os líderes dos pequenos grupos e membros dos pequenos grupos. Então, algumas iniciativas que foram feitas. Os pastores escrevem pastorais semanais relacionados a temas vinculados a
aos desafios pastorais desse momento. Algo que tem a ver com distanciamento, algo que tem a ver com a saudade, algo que tem a ver com a tristeza, algo que tem a ver com as preocupações com relação ao futuro. Então, semanalmente, todas as quartas-feiras, a gente envia para toda a igreja umas pastorais com palavras de orientação, palavras de apoio, alguma dica, notícias, motivos de oração. Então, toda a igreja recebe esse material. Além disso, os pequenos grupos, eles continuaram se encontrando, somente migraram para plataformas como o Zoom. Então, os pequenos grupos continuam ativos. As pessoas mais idosas, e numa igreja japonesa eu tenho bastante idoso, eu tenho aproximadamente acima de 50 pessoas, 60 pessoas com mais de 85 anos, 90 anos por aí. Alguns com 100 anos. Então, o que aconteceu? Esses mais idosos, que não têm tanta habilidade com as redes sociais, os mais jovens da igreja têm se tornado os facilitadores para esses encontros, ajudando a organizar esses encontros. Além disso, o telefone, que eles conseguem usar bem, é um instrumento importante para a gente, as chamadas, os contatos semanais, saber o que está acontecendo, orar junto, poder aconselhar. Então, nós estamos usando muito o telefone. E os mais novos têm feito esse treinamento de alguns líderes para ajudar a fazer com que os mais velhos se encontrem nas redes sociais. Eles estão sendo auxiliados, então, pelos mais jovens. Então, mas com os mais velhos, sempre o telefone funciona melhor. Outra iniciativa que nós fizemos como comunidade foi criar os Salmos da Comunidade. Um exercício de lectio divina. Então, pessoas da igreja, adultos e crianças, gravam os salmos, e leem 2 vezes os salmos, depois dá um retorno, dá um feedback à sua leitura, faz uma reação ao salmo, que pode ser uma poesia, pode ser uma oração, pode ser um canto. E eles gravam, então, esses salmos. Nós enviamos toda semana salmos da comunidade. 1 a 2 vezes na semana, as pessoas leem, ouvem a Bíblia, ouvem os salmos, por causa da espiritualidade do lamento e do exílio. Os salmos é muito importante para isso. Então, as pessoas ouvem os salmos e ouvem nas vozes dos seus queridos. Isso ajuda a matar um pouco a saudade. E é surpreendente o tipo de resposta que as pessoas dão. Então, pessoas que na igreja nem falavam, compõem poemas, compõem canções, ou cantam em resposta ao Salmo. Então, tem sido muito emocionante você ver o Salmo 8 lido pela mãe e pelo filho de 7 anos, depois cantando uma canção em resposta ao Salmo que leu. Então, esses salmos da comunidade têm sido uma dinâmica bastante interessante. Nós pedimos autorização ao pessoal da Mundo Cristão, que nos permitiu gravar a nova versão transformadora, então nós estamos gravando 2 salmos por semana e enviamos para toda a igreja. Além disso, nós começamos a fazer também as devocionais pastorais. Como nossa igreja está habituada a trabalhar em grupos pequenos, então as famílias se reúnem para o espaço do culto. Então, ao invés de nós fazermos cultos online, o que nós fazemos semanalmente nós gravamos uma reflexão bíblica que será utilizado no espaço da família para o seu tempo de culto. Então, o culto ficou no contexto da família. O que algumas famílias têm feito, eles se conectam pelo Zoom e várias famílias assistem esse vídeo juntos. Então, nesse vídeo, você tem mais ou menos uns 15 minutos de reflexão bíblica, logo você tem alguma devocional e cânticos, o pessoal da equipe de louvor. Então, eu gravo em casa a reflexão bíblica, o pessoal do louvor grava umas músicas, grava uns poemas, e aí manda para o mesmo lugar, nós fazemos a edição, e todo sábado, às 5 da tarde, já está livre para que as pessoas possam acessar, e eles organizam, então, o seu culto doméstico em torno dessas reflexões. E aí eles têm o tempo de oração, de cânticos, e utilizam essas devocionais como recurso para o tempo de culto no lar. Nós estamos tentando buscar, sobretudo, as pessoas que estão sozinhas, alguns solteiros ou que estão morando sozinhos na cidade de São Paulo, tentar colocá-los nesse contexto dos grupos pequenos, a partir da plataforma do Zoom, para que eles não tenham que passar esse domingo, esse tempo sozinho.
Outra coisa que tem sido importante no cuidado, e sempre mobilizando os membros da igreja, é a resposta às necessidades pontuais. Então, grupos de jovens da igreja se organizaram para passar na casa dos mais idosos e fazer as compras, alimentos, comprar os remédios. Eles fazem as compras e levam para os mais idosos. Então, há uma grande movimentação dos mais jovens nesse sentido, ajudando os mais idosos. Nós temos um grupo de médicos da igreja que fizeram um plantão para acompanhar a saúde dos membros da igreja e dar assessoria e informação, tirar dúvidas e ajudar. Eles ficam online o tempo todo, acessível aos membros da igreja para serem orientados pelos médicos da igreja. São vários médicos lá, então eles podem ajudar. As mulheres do artesanato da igreja, com doação de outros membros da igreja, estão acabando de confeccionar 13 mil máscaras cirúrgicas para serem doados para os hospitais da nossa região aqui. Então, alguns membros da igreja providenciaram o recurso, o material, outros compraram o material, e as irmãs do artesanato estão nas suas casas costurando as máscaras, sob a supervisão de uma enfermeira, para que tenha qualidade médica, e aí está sendo enviado, então, como doação para os hospitais. O espaço do aconselhamento, da oração, através das mídias sociais, continua frequente, não somente com os pastores, mas com os líderes dos pequenos grupos também. Algumas pessoas têm mobilizado recurso para cestas básicas, para os nossos projetos sociais nas áreas carentes, nossas igrejas que estão sendo plantadas. Então, grupos da igreja se mobilizam com recurso, outro grupo se mobiliza para comprar, e estão sendo distribuídas semanalmente as cestas básicas para famílias em necessidade. Um jovem da igreja fez uma gravação de um tutorial, de um vídeo, para ajudar as pessoas em situação carente a preencher esse formulário do governo para receber essa ajuda de 3 meses. Então, foi feito um tutorial explicando passo a passo para essas pessoas que têm mais dificuldade em entender o sistema, e também um plantão para ajudá-los a preencher juntos esse material, esse acesso, esse cadastro para esse tipo de coisa. Temos um grupo de oração apoiando constantemente, sobretudo os nossos membros da igreja que estão na linha de frente. Nós temos vários médicos, vários fisioterapeutas, enfermeiros na linha de frente, temos estudantes de doutorado fazendo parte da pesquisa, buscando a cura, a vacina. Então, temos um grupo de membros da igreja na linha de frente. Tivemos 2 médicos que se enfermaram, foram contaminados com Covid, graças a Deus já estão restaurados, já voltaram para o lado, depois de passar um bom tempo no hospital. Enfim, temos um grupo de oração constante de pessoas. Uma das nossas jovens da igreja, médica, infectologista, agora é responsável por cuidar de um dos hospitais de campanha de São Paulo. Então, o povo está em oração constante por esses nossos irmãos. Além disso, essas iniciativas que eu falei para vocês são iniciativas de cuidado e de engajamento. Todos estão envolvidos nisso. Nesses 85% dos membros estão envolvidos de alguma forma nessas iniciativas. Nós criamos também um grupo, um think tank. Nós criamos grupos estratégicos, grupos que estão pensando o pós-coronavírus. Então, por exemplo, temos um grupo de pessoas pensando nos impactos econômicos da pandemia. Então, como a igreja vai responder às necessidades dos desempregados, das pessoas que estão com carências econômicas pós-coronavírus. Então, eles estão, nesse momento, estudando fundos, a criação de um fundo, a questão da empregabilidade. Então, eles estão pensando estrategicamente maneiras de como auxiliar os nossos membros da comunidade pós-coronavírus nessa readequação ao novo mercado de trabalho. Nós temos um segundo grupo estudando sobre a igreja como encontro pós-coronavírus. Então, à medida que for permitido o retorno, que tipo de reunião nós teremos? Qual o formato dessa reunião? Qual a modalidade? Que tipo de desafio numérico isso vai ter? A questão do uso das máscaras, a questão de quantas pessoas no mesmo espaço físico, quantos cultos teremos que ter para poder adequar as pessoas. Então, esse grupo está estudando no retorno,
como é que será a realidade, por quanto tempo, enquanto não houver vacina, que tipo, então, de culto nós podemos ter, que tipo de reunião pública nós podemos ter, de que forma a gente prepara o nosso espaço e a nossa dinâmica para isso. Tem um grupo pensando sobre isso. E nós temos um grupo potencializando esse conceito de minorias ativas, oferecendo respostas às situações emergentes. Então, ao longo da história da igreja, a igreja, em situações de pandemia, ofereceu respostas muito importantes, respostas de solidariedade, respostas de generosidade, respostas de empatia. Então, nós estamos olhando para a história da igreja, vendo que tipo de respostas a igreja deu no passado em situações de pandemia e como nós podemos responder aprendendo da história nesse momento. Então, como ajudar no alimentar o pobre, no vestir, no manter nas nossas famílias, encorajar as pessoas a manter o salário dos seus funcionários, como orar nessa situação, como implantar novas igrejas, como manter o testemunho ativo, como dar suporte aos missionários, como cuidar pastoralmente das pessoas, e como nossa igreja a gente pode ajudar as autoridades públicas no governo da cidade a partir desse momento. Essas foram respostas que a igreja vem dando ao longo da história. Alimentar o pobre, vestir, manter o apoio econômico, orar pelas pessoas, seguir o testemunho da igreja, dar suporte aos missionários, o cuidado pastoral de pessoas, auxílio às autoridades da cidade, são respostas que vêm sendo dadas ao longo da história da igreja. Como disse para vocês, então, dependendo da forma como nós entramos nessa aquaplanagem, isso vai ser mais fácil ou mais difícil. A gente sabe que no fenômeno Katrina, nos Estados Unidos, algumas igrejas não sobreviveram ao fenômeno Katrina. Depois daquela devastação que aconteceu, algumas igrejas não voltaram a se reunir, não puderam sobreviver. Nós não sabemos se a extensão dessa pandemia vai provocar o fechamento de algumas igrejas, ou talvez mas definitivamente vai mudar muito a dinâmica de como nós nos organizamos até o dia de hoje. Então, voltando um pouco àquilo que eu considero ser a qualidade, o que assegura a qualidade dos pneus da igreja, uma clareza de identidade e propósito da igreja, a questão da teologia bíblica de liderança da igreja, a questão da dinâmica eclesial da igreja e a questão da facilidade ou a rapidez com que nós nos adaptamos aos novos meios de conexão, aos novos meios de mobilização permitidos pela tecnologia. Nós estamos pensando esse processo e, enquanto estamos pensando, estamos vivendo o processo. Então, a gente está trocando pneu com carro em movimento, na verdade. Então, as reuniões da equipe pastoral se tornaram mais frequentes, a reunião da equipe pastoral ampliada mais frequente, para a gente poder monitorar não só o estado emocional e espiritual dos nossos líderes, mas também trocar ideias e compartilhar ideias do que a gente vai vendo e aprendendo ao redor do mundo, que possam nos ajudar a cuidar das pessoas e a mobilizar as pessoas. Lembrando sempre que nesse momento que elas se sentem distanciadas, se sentem tristes e com saudade, a gente precisa estar muito atento para os sinais dessas necessidades pastorais e sempre mobilizando toda a igreja nesse esforço, porque isso mantém a igreja ativa, mantém a igreja animada e, apesar dessa situação, nós temos visto alguns benefícios incríveis, né? Nós tínhamos uma média de 400, 500 pessoas no culto da igreja e temos hoje 4 a 3 vezes mais pessoas que assistem o nosso material, que recebem o nosso material. Então, o alcance da igreja até aumentou. Nós temos que pensar como é que vamos lidar com isso depois, né? Mas essas experiências têm sido muito boas para manter o vínculo e para nos manter engajados tanto no cuidado das pessoas, como também na mobilização das pessoas para a missão. Eu acho que deu 29 minutos, meu tempo já deve estar concluindo aqui no meu cronômetro. Já deu. Então, eu termino por aqui e me disponho depois para ajudar nas perguntas e respostas. Ziel, foi aí certeiro. 30 minutinhos. Ô, Ziel, grandes insights, tá? Excelentes ideias para a gente. Muito obrigado, muito preciosa essa participação,
essa primeira participação, né? Porque a gente tem uma segunda participação e a interação com o nosso público. Várias perguntas, a gente selecionou algumas aqui que a gente vai passar para você, tá bom? Tá bom. A primeira delas, vamos lá. Vamos soltar aí na nossa... Isso, é do Jorge. O Jorge pergunta assim, para igrejas menores, com menor número de voluntários, qual seria a prioridade de serviço? Eu acho que, de maneira emergencial, eu acho que seria o contato com os membros, utilizando recursos como o telefone, para monitorar o estado emocional e espiritual das pessoas da igreja. Se são igrejas menores, você pode, talvez, aproximar um grupo de 5, 6, 8, 10 líderes que vocês, durante uma semana, podem orar juntos e combinar uma estratégia de dividir o número dos membros da igreja para que ninguém fique se sentindo isolado. Então, mesmo que não se tenha um cadastro atualizado, se cada um lembrar de 5 nomes, e cada um lembrar de 5 nomes, a gente consegue chegar até o final da linha. Então, no primeiro momento, eu diria, organiza um grupo de 5 a 10 pessoas, junto com a liderança da igreja, que possam se encarregar de chamar pelo telefone essas pessoas para saber como estão, ler com elas um salmo, orar com elas. E enquanto as pessoas vão fazendo essa iniciativa de cuidado, vai se pensando outras estratégias. Pode ser que uma igreja menor possa entrar em contato com uma igreja com um pouco mais de experiência e, quem sabe, possam compartilhar recursos, iniciativas para que 2 igrejas possam caminhar juntas nesse processo, ao invés de ser tudo nascer de uma igreja só, mas juntar 2, 3 igrejas e assim, essas iniciativas são boas, podemos incluir o nosso povo nessa iniciativa também, e aí ajuda, né? Por exemplo, uma pessoa, um jovem na igreja que tem a habilidade de ajudar as pessoas a usarem Zoom, por exemplo. De repente, ele não precisa fazer sozinho para uma igreja só, pode fazer para 3, para 4, né? O próprio webinar aqui, por exemplo, é um seminário, é uma estratégia que pode beneficiar muitas igrejas, como tem sido agora a experiência. Então, mas eu diria, primeiro momento, entre em contato. Então, o que a gente tem na mão de cara é o telefone. Então, entra em contato, ora junto, lê um salmo junto e pergunta como é que está. Qual é a necessidade? Pelo que eu posso orar por você? Essa aproximação imediata vai gerar outras coisas. Mas eu diria para não fique na coisa passiva, né? Toma a iniciativa de ir atrás pelo telefone. E se não tem como montar um cadastro, talvez seja o primeiro benefício dessa iniciativa, seja montar um cadastro. Cada um buscando 5 e vai montando o cadastro até que todos estão no cadastro. Com o cadastro atualizado, você pode fazer outras mais coisas nesse momento, eu diria. Perfeito. Osiel, assim, a comunidade aí tem um poder de mobilização impressionante. Você falou, por exemplo, que 85% da comunidade está engajada em grupos pequenos. Depois você comentou que 85% da igreja também está envolvida em diversas ações. Sim. Se você pudesse trazer aí um eixo principal ao redor do qual essa mobilização acontece, qual o segredo da comunidade para que haja tanta mobilização assim, tanto engajamento? Então, nos últimos 25 anos, tem sido um ensino constante na igreja aquilo que chamei da teologia bíblica de liderança. Então, a questão dos dons do Espírito Santo, a questão do chamado ao serviço e o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, todos os membros da igreja têm plena consciência de que eles foram capacitados pelo Espírito Santo, eles têm dons para servir, todos eles são chamados à iniciativa como sacerdotes, né? E todos eles são chamados ao serviço. Então, isso já é uma subcultura da comunidade. Então, é o que eu falei, quando nós entramos nessa aquaplanagem, isso já era uma coisa que está introjetada na igreja, na cultura da igreja. Então, nesse período da aquaplanagem, a gente só buscou formas de efetivar aquilo que já é uma convicção profunda da igreja. Então, nas igrejas onde isso não está muito forte, eu diria, nessa aquaplanagem, o pneu tende a derrapar um pouquinho. Então, tem que se pensar, talvez, se eu tivesse que priorizar essas três coisas, eu diria ajudá-los a entender que somos chamados ao serviço. Pega João 13 e trabalha João 13. De que forma nós podemos servir os nossos irmãos nesse momento?
Então já pega um aspecto do tripé, que agora não dá para trabalhar os três nesse momento. Sim. Pega um aspecto do tripé e ajuda, encoraja os irmãos ao serviço. Desde coisas pequenas até coisas maiores. Mas cada um olhando para a sua mão, ver o que tem nas minhas mãos que eu posso fazer. E aí, toma iniciativa. Essas máscaras, por exemplo, cirúrgicas que estão sendo confeccionadas, é o grupo de artesanato da igreja, que tem 5 mulheres cristãs e umas 35 não cristãs que gostam de artesanato. Elas se encontram semanalmente para fazer artesanato na igreja. Quando veio essa situação agora, elas pensaram, por que nós não fazemos máscaras? Então eu tenho 5 mulheres cristãs, mas 35 não cristãs, produzindo 13 mil máscaras para doarem para os hospitais da comunidade. Mas elas já faziam isso regularmente, e aí pensaram, que tipo de coisa a gente pode fazer? E aí mobilizamos os membros da igreja para poder doar, para a gente comprar material. Rapidamente o pessoal doou, e aí já estão trabalhando com a máquina a toda velocidade. E são cristãs e não cristãs, mulheres de todas as idades. Tem as batianas vovó bem velhinha fazendo e as mais novas também. Só tem um critério com a qualidade, né? Porque o crivo tem que ser máscaras que possam ser usadas adequadamente. Então, uma enfermeira está coordenando esse processo. Mas já era o grupo do artesanato, que trabalhava semanalmente, que vai para a igreja para fazer artesanato, e eu me reúno com elas para fazer um estudo bíblico, porque a maior parte não é cristã. Então, nessa hora, elas se mobilizaram para fazer esse tipo de coisa. Perfeito. Temos uma outra pergunta aí, vamos lá, do Regis, é isso mesmo? Isso aí. Como e quais as chances de revitalizar comunidades que já estavam em colapso em relação ao tripé, exercício dos dons, sacerdócio universal e chamado para o serviço? Olha, na minha experiência pastoral, eu estou no ministério há exatamente 40 anos. Eu não conheço nada mais poderoso para revitalizar a igreja do que a experiência missionária, o compromisso missionário. É ajudar a igreja a olhar para fora de si e assumir a sua parte na grande comissão, traz uma paixão nova na igreja. Quando a gente se envolve com ministérios, com missionários locais e para além, essas notícias, a oração, as necessidades, criam novas sensações na igreja. Então, eu diria que eu não conheço nada mais poderoso para revitalizar a igreja do que um compromisso renovado com missões. O nosso senso de necessidade muda. Então, talvez seja ajudar as pessoas a entender a natureza e propósito da igreja né? Nós existimos para quê? Né? 1 Pedro 2,9, nós somos sacerdócio real, povo escolhido, a fim de proclamar, né? Então, encorajar as pessoas a entenderem a natureza e a identidade da igreja ajuda nesse processo de revitalização, sobretudo quando a igreja começa a dar passos de obediência nesse compromisso missionário, pequenos passos de obediência. O retorno disso para a comunidade é bastante encorajador. Eu não conheço experiência de melhor para a revitalização do que o compromisso missionário. Plantar igrejas, apoiar missões. Se nós não temos condições de plantar sozinhos, nos unimos com quem está fazendo e apoiamos aquele que está fazendo. Se nós não temos condições de mandar um missionário por nossa própria conta, nos unimos com quem está mandando e participamos um pouquinho com isso. Esse compromisso revitaliza bastante a obediência da igreja. Muito bom. Obrigado, Zé. A gente tem uma pergunta aqui. Temos várias igrejas e o Éder perguntou o seguinte: a criação deste fundo específico de amparo aos necessitados, que você comentou que a igreja tem feito, você poderia informar como sua comunidade pensa em colocar em prática? Então, assim, existe um gestor, a diaconia, o termo aqui que ele usou, como que esse fundo é gerido? É um grupo de diáconos, mas a gente mobilizou pessoas para além do grupo de diáconos. Tem um grupo de diaconia na igreja, mas dada a magnitude do desafio, a gente envolve outras pessoas para participarem também. Deixa eu contar para vocês, por exemplo, a nossa experiência. Ao longo desses 25 anos, nós, como igreja, começamos um projeto em São Remo, uma área de necessidade na cidade de São Paulo, com crianças. E essas crianças foram crescendo e foram chegando na idade do ensino médio, algumas sonharam em fazer universidade.
E para eles, pelas condições que têm, é muito difícil entrar em universidades públicas. Então, o que nós fizemos? Um grupo de jovens da igreja criaram um curso pré-vestibular para ajudá-los a se preparar para a universidade. Junto com isso, um grupo de pais da nossa igreja, a maioria dos nossos jovens da nossa igreja vão para universidades públicas, a USP, Unicamp, então nós não pagamos universidade para os nossos filhos. Então, esse grupo de pais que não pagaram a universidade dos seus filhos, se mobilizou e criou um fundo, uma bolsa de estudo para ajudar aqueles jovens que, não conseguindo entrar numa universidade pública, conseguissem entrar numa universidade privada e receberiam desse grupo uma bolsa de estudo, com todas as exigências que a bolsa de estudo tem que ter. Não pode reprovar, boas notas e tal. Então, ao longo desses 25 anos, nós temos, com esse fundo, ajudado vários alunos a estudarem em universidades privadas. Uma delas chegou a entrar na universidade pública, inclusive, uma dessas estudantes. Então, o que nós estamos pensando em fazer é criar esse fundo, com ofertas específicas para esse fundo, e agora esse grupo de gestores, tesoureiros, diáconos, pessoas de negócio, vão criar critérios, elaborar critérios para ver como esse fundo vai funcionar, se será um fundo de doação a fundo perdido, se será algum tipo de empréstimo, socorro imediato, período. Os detalhes desse fundo estão sendo elaborados assim. A nossa grande experiência de fundo, até hoje, tem sido de fundos para ajudar o próximo projeto missionário, lá em São Remo, e um fundo específico para a bolsa de estudo para jovens que querem estudar na universidade e não conseguem entrar na universidade pública. Essa é a nossa experiência. Então, a gente está pegando essa experiência desses últimos 25 anos e tentando aplicar agora para essa situação que nós vamos viver após a pandemia. Depois, eu até me comprometo, se uma vez que essas coisas estiverem elaboradas, com mais critérios, a gente pode compartilhar isso com quem desejar. Esse grupo começou a existir há 5 dias, então eles estão trabalhando agora na elaboração dos critérios para poder fazer a gestão desse fundo. Essa é a ideia. Perfeito, Ziel. A gente está vivendo essa pandemia não só do Covid-19, né, mas pandemia do medo, pandemia do pavor, pandemia da crise, do desgaste emocional, né, dos transtornos de ansiedade, e isso atinge também os pastores, e temos muitos amigos pastores fazendo parte desse momento. Então, eu acho essa pergunta aqui muito interessante do AGL. Na sua visão, como lidar com o desgaste emocional dos pastores devido ao aumento das demandas pastorais? Às vezes, nós pastores lemos o Salmo 23 e a gente esquece que a gente é ovelha também, né? Então, a gente acaba entrando numa rota perigosa. Quando a gente desconsidera que nós somos parte da criação, que nós temos limite, a gente acaba se impondo uma carga muito pesada. Nós não podemos permitir que o ministério, ou que o exercício ministerial nos desumanize, né? Nós somos seres humanos e é muito importante ter consciência dos nossos limites. Eu tive um mentor que dizia assim, que um líder maduro é aquele que reconhece o seu limite. Então, muitas vezes nós não reconhecemos esse limite. A primeira pergunta que eu faço é: quem pastoreia os pastores? Pastores não podem andar sozinhos. Nós temos que ser cuidados por outro. Alguém precisa nos pastorear, ou precisamos estar numa relação de pastoreio mútuo, de cuidado, né? Projeto Timóteo, projeto de apoio ministerial, o PGM, outros grupos, né? Então, muitos pastores têm que se perguntar: por que eu ando sozinho e o que me faz andar sozinho? Por que eu continuo nessa situação? Então, porque nós temos uma ilusão. A gente acha que pode conduzir pessoas pelo caminho sem sermos conduzidos nesse caminho. A gente acha que a gente pode levar a pessoa para uma experiência que nós mesmos não estamos passando por ela. Isso é uma grande ilusão, né? Se nós queremos pastorear, nós temos que ser pastoreados e cuidados. Então, a primeira coisa importante é nos olhar para nós mesmos como ovelha e perguntar: por que eu tenho tanta dificuldade de me ver como ovelha? Isso por um lado. Por outro lado, de novo, a gente precisa rever a nossa teologia bíblica de liderança. Então,
nós temos a herança da Igreja da Reforma, né, onde o sacerdócio universal de todos os crentes foi um valor da Reforma, um dos princípios importantes da Reforma. Mas nós temos nos habituado a uma divisão na Igreja, onde nós temos os que fazem os ministérios e os que recebem os ministérios. Isso dá uma sobrecarga enorme, né? Enorme. Então, se toda a responsabilidade pastoral está depositada no pastor da Igreja, aí é devastador, é demasiado peso. Então, por um lado, nós temos que aprender a nos olhar como ovelhas. Nós não podemos conduzir pessoas por caminhos que nós não somos conduzidos. Então, quem é que nos pastoreia? Então, o pastor tem que olhar para si como ovelha, lembrar que ele tem limites, por um lado. Por outro lado, a nossa teologia bíblica de ministério, a nossa prática ministerial deve ser para educar o rebanho, Efésios 4, né? Para que cada um exerça o seu dom, o seu ministério na igreja. Então, quando você distribui a responsabilidade do cuidado pastoral na igreja, um com os outros, e ao mesmo tempo respeita os seus limites, a gente tem um equilíbrio importante aqui. Mas se você tem aquele pastor que anda sozinho e tem toda a responsabilidade de cuidar sozinho, ele está pedindo para entrar num burnout, num esgotamento absurdo. É como você acender a vela pelos dois lados, você queima mais rápido, né? Então, é verdade que a Bíblia diz que João Batista se queimava pelo reino, mas se queimar, acender a vela nos dois lados, o pavio vai embora rapidinho. Então, a gente tem que dosar essas duas coisas. Então, rever a nossa prática ministerial pensando em como é que eu capacito os membros da igreja para que eles exerçam seus dons, e como é que eu sou cuidado pastoralmente no meu cuidado pastoral. Essas duas coisas, para mim, me parecem ser importantes. Perfeito. Pegando esse gancho, Zé, que você falou da importância, né, de resgatar essa teologia bíblica de liderança que envolve, evidentemente, o resgate do sacerdócio universal de todos os crentes. O Jefferson tem uma pergunta relacionada a isso. Na verdade, é mais a sua visão de como que está o evangelicalismo brasileiro no que tange ao exercício dos dons e da vocação dos crentes no mundo. Ele diz assim: e de maneira majoritária, nossa igreja evangélica brasileira é mais dependente da liderança ou incentiva o sacerdócio universal dos cristãos? Qual a sua visão, Ziel, sobre o cenário evangélico brasileiro? Não é muito otimista, não. Eu diria assim que, por incrível que pareça, é até um pouco irônico isso. Eu vejo o mundo corporativo cada vez mais adotando valores bíblicos para a liderança, o líder que serve, né, a liderança servidora e outros princípios. O pessoal lendo Neemias e lendo João 13, essas coisas assim, enquanto que muitos de nós, na liderança evangélica, nós temos como referência para a gente de liderança a liderança secular, os grandes homens de negócio, as grandes personalidades do mundo corporativo, e eu acho que falta um pouco mais de Novo Testamento na nossa prática ministerial, no nosso conceito de liderança. Eu acho que a Bíblia tem uma riqueza fenomenal para nos ensinar com respeito à liderança. Não é que nós não possamos aprender a graça comum assegura que a gente pode aprender de qualquer um, né? Mas eu diria que talvez falte uma reflexão bíblica mais profunda sobre o modelo bíblico de liderança. E nós, muitas vezes, simplesmente adotamos o modelo de sucesso e de êxito da nossa cultura. E o problema é que quando a gente copia a cultura, a gente se transforma numa caricatura, porque a gente nem é um mundo corporativo e nem fica completamente uma realidade neotestamentária. Então a gente fica no meio caminho. Então vira uma caricatura de igreja, uma caricatura de mundo corporativo. Então cria um negócio meio esquisito. Então eu diria que talvez fosse bom a gente voltar seriamente para os elementos bíblicos de uma liderança sadia. A Bíblia tem muito, mas muito recurso para nos dar nesse sentido. E claro, a gente fica com os olhos atentos, observando o que está acontecendo lá fora. Então, e aprendendo o que pode, né? Examinando tudo e retendo o que é bom. Mas muito dos nossos modelos de liderança é mais uma réplica dos modelos de êxito do nosso mundo secular de entorno. E muito centrado na lógica do poder, né? Muito centrado no controle. Então, enquanto a Bíblia nos convida a equipar os santos para que eles possam exercer os seus dons, a gente é muito cioso e a gente concentra muito. Atos 6, né?
A igreja cresceu, mas os apóstolos foram capazes de fazer escolhas adequadas. O que eles fizeram? Olha, a igreja cresceu, nós não temos condição de atender a todas as viúvas. Nós vamos nos ater àquilo que nós somos chamados, a oração e a palavra. Vocês vão escolher outras pessoas, também idôneas, cheias do Espírito Santo, para cuidar da igreja. Isso é importante, porque o que acontece? Muitas vezes, o êxito do nosso ministério se torna a grande tentação do ministério. Porque a coisa vai indo bem, vai crescendo, e a gente se acha responsável por cuidar de tudo aquilo que vai bem. E a gente quer se meter em tudo. Só que quanto mais você se mete em coisas, você vai diluindo a qualidade do que você está fazendo. Então, qual é o limite disso? Até onde você deve ir? Como você deve se meter? Então, a gente tem que fazer igual o conselho de Jetro para Moisés. Tem que dividir esse negócio aqui e preparar pessoas para assumir isso aqui. Porque se a gente for tentar botar o nosso pé e participar de tudo aquilo que surgiu na igreja como resultado positivo do crescimento ministerial, a gente vai se acabar. E aí o crescimento se torna uma tentação. Então, aquilo que surgiu como algo bom acaba destruindo. É como você pegar uma mangueira de água para molhar o jardim e fazer vários furos ao longo da mangueira. Você vai diminuir a pressão lá na frente. Então, para manter a pressão, você tem que manter a mangueira intacta. Então, ao que somos chamados como líderes? Qual é o nosso foco? Uma vez que a igreja cresce, graças a Deus por isso, qual é a nossa resposta? A gente assume para a gente ou a gente prepara pessoas para assumir essas novas realidades? De outra forma, a gente está meio lascado, eu diria. Perfeito, Ziel. Assim, vamos pensar o seguinte, eu tenho um membro da minha congregação, da minha comunidade, que acabou de perder o emprego, ele trabalha num setor que as perspectivas futuras são, assim, terríveis, péssimas, o cenário é absolutamente nebuloso, e a gente transita aí em dois extremos, né, do otimismo ingênuo e do pessimismo cético, incrédulo. Essa próxima pergunta que a gente vai colocar aí é do Laudelino, ele tem a ver com isso, como passar tranquilidade, né, aos que mais precisam da comunidade, já que alguns estão perdendo empregos e não olham com boas perspectivas para o futuro. Qual o equilíbrio, né? Qual é a dosagem necessária nesse trabalho de confortar e de cuidar do coração das pessoas? Nós, no Brasil, não temos muito desenvolvido uma teologia do desemprego. Já existe várias literaturas sobre esse tema. Como a igreja cuida da pessoa em situação de desemprego. Mas no Brasil eu não me lembro de algum livro que tenha sido publicado com essa perspectiva, a teologia para o desempregado, a teologia do período do desemprego. Então, na nossa experiência, o que nós temos feito em situações assim, a gente chama 4, 5 irmãos da igreja, pessoas que estão em condições de orar, acompanhar e orientar essa pessoa desempregada. Então, a gente chama para orar com eles, chama para conversar, chama para perguntar quais são as necessidades e chama para ver o que a gente pode fazer como comunidade. Então, nós temos lá na igreja um grupo de mais ou menos 5, 6 pessoas que, quando acontecem situações como essa, a gente chama essa situação, a pessoa que está nessa situação e pergunta, olha, qual é a sua situação? Como a gente pode orar? O que a gente pode fazer? E aí, tem situações assim, já houve respostas de, por exemplo, focar na questão da empregabilidade, ajudar a pessoa a fazer um novo currículo, ajudar a pessoa a fazer um curso de atualização. Já houve gente que juntou recursos para ajudar a pessoa a montar um novo negócio. Já houve gente que montou recursos para ajudar alguém a salvar um negócio que quebrou. Já houve várias respostas desse jeito. Então, quando a gente lê aqui Atos 2,42, né, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, esse tempo pós-pandemia vai ser um tempo enorme disso. Muitos dos nossos... Nós estamos falando aqui nas perspectivas mais tranquilas de 18 milhões de desempregados no final desse processo. Então, já chegamos a 13 milhões de desempregados agora. Hoje chegou a essa 13 milhões. E estamos prevendo 16 a 18 milhões. Alguns já falaram até em 20 milhões. Deus não permita isso, mas já falaram isso. Então, o que nós fazemos é juntar esse grupo de pessoas com certa experiência em áreas diferentes do mercado,
sentar com esses irmãos nessa situação e ver o que a gente pode fazer. Atualização profissional, ajudar a montar currículo, fazer contatos, equipar, empréstimo de recurso de dinheiro, tentar salvar um negócio, ajudar a injetar um pouco de grana para ajudar a levantar. E assim, e não é porque sobra, é porque são as pessoas tentando ser generosos, pessoas tentando abrir mão do que tem para poder ajudar os irmãos, né? Orientação de como lidar com o orçamento, como fazer o corte no orçamento, esse tipo de orientação. Então, agora eu diria assim, talvez numa igreja local você talvez não tenha tantas pessoas com condições de ajudar. Talvez valha a pena conversar com algum grupo de pastores amigos e, de repente, encontrar uma pessoa numa igreja tal, outra aqui, e formar um grupo com várias igrejas de ajudar os irmãos. E, paralelo a isso, eu diria que nós, pastores, precisamos de pouco a pouco construir nossa teologia do desemprego, diria assim. Como acompanhar pastoralmente essas pessoas nessa situação, né? Que é uma situação bastante grave. Eu trabalho numa igreja japonesa, onde a questão da vergonha ainda é um adicional grande. As pessoas têm muita dificuldade de abrir o coração. Então, e às vezes quando abrem, a água já está aqui em cima. Então a gente tem que desenvolver uma habilidade nova de tentar de investigar antes que a água chegue aqui na cabeça, né? Porque eles ficam se contendo muito, né? Mas isso acontece, ajudar nos estudos e, enfim, esse tipo de mobilização comunitária. Uziel, a minha vontade é não acabar com o nosso bate-papo. Tá muito bom, muito, muito bom. Muito obrigado pelos insights, pelas ideias, pela teologia consistente. Muito obrigado por ser o líder inspirador que você é. Tá? Eu te agradeço muito pela participação, que você seja grandemente abençoado, influenciando aí toda uma geração, como você tem feito. Tá? E eu agradeço também o pessoal que participou com as perguntas, vocês têm enriquecido aí o nosso webinar, a nossa conversa, o nosso bate-papo, então continuem aí trazendo as perguntas. Algumas nós não respondemos, porque dizem respeito, a outros palestrantes, tá? Então, algumas serão respondidas aí ao longo da nossa conversa. Ziel, um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida. Obrigado. Muito obrigado, foi uma alegria participar com vocês. Eu espero que essas pequenas sementes possam semear aí e produzir alguma coisa boa do pessoal que nos ouviu e nos acompanhou. Um grande abraço a todos, Deus abençoe vocês. Valeu, um abraço, Ziel. Um abraço, tchau, tchau.